Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova. Eu desejo meditar nesse texto, o qual Deus me deu durante a semana, capítulo 25 de São Mateus, né? É um texto que fala sobre a volta de Jesus, sobre as 5 virgens prudentes, as 5 virgens loucas. Narra duas parábolas, né? As parábolas das virgens prudentes e a parábola dos 10 talentos. Glórias a Deus. Vamos lá. Glória a Jesus. Os irmãos podem acompanhar conosco. Versículo 14 a seguir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partindo, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Mas, e da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento, né? Aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Amém. Graças a Deus. O irmão pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que essa parábola Jesus enfatizou juntamente quando o Senhor estava dando o seu ensinamento, né, com os seus discípulos. E o Senhor Jesus, ele narrou esse texto, né, e falando sobre um senhor rico, que esse senhor, ele decidiu ir fazer uma viagem, né? Ele chamou os teus servos, né?
E ali ele confiou os seus bens na mão daqueles 3 servos. E a palavra de Deus nos diz que esse senhor deu para um dos seus servos 5 talentos. Para outro servo ele deu 2 talentos. E para o terceiro servo ele deu 1 talento. Tudo segundo a sua capacidade. Como está escrito aqui. Eu quero dizer à igreja que o Senhor conhece a capacidade de cada um de nós. E cada um de nós, o Senhor confiou, um talento em nossas mãos. Louvado seja Deus. Eu creio que para algum de nós, o Senhor tem dado 5 talentos, para outro tem dado 2 talentos, e para outro tem dado 2, segundo as suas capacidades, porque o Senhor conhece aqui em nosso meio aquele que tem a capacidade de granjar talentos para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que na história do tempo antigo de Israel, falava sobre talento. O talento era escrito de várias formas, em dinheiro e em peso, O talento era pesado em ouro, o talento também era pesado em prata, e em pedra preciosa. Mas a Bíblia narra mais sobre o talento, sobre o ouro e prata, que era mais usado naquela época. O talento em dinheiro, o dinheiro era usado naquela época, o dinheiro romano, as moedas, se chamava denário, o dinheiro da época. E um talento de denário daria 6.000 denários naquela época, um talento. Muitas das vezes, nós, em nossos dias, ficamos pensando, mas por que esse Senhor, fez dessa maneira? Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para aquele servo, mas o Senhor, Ele sabe a capacidade, aquele Senhor sabia a capacidade do seu servo, então Ele fez segundo a capacidade daquele servo. Ele sabia que aquele primeiro servo podia granjar, trabalhar com 5 talentos e prestar conta para ele, os outros 5 talentos, Aquele segundo servo podia também trabalhar com 2 talentos e também granjear outros 2 talentos, E assim por diante, Sabemos que em nossos dias o dinheiro ele sofre inflação. Ao decorrer do tempo, o dinheiro ele se valoriza, Para isso aqueles homens, aquele servo daquele senhor teria que granjear outros 5 talentos para manter o valor do dinheiro que estava sendo confiado àquele servo, E aqueles servos, então o primeiro servo ele pegou os seus 5 talentos e imediatamente ele foi e negociou com aqueles 5 talentos e granjeou outros 5 talentos para o seu senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro, da mesma forma, que recebeu 2 talentos, ele também negociou com aqueles 2 talentos e granjeou outros 2 talentos para o seu senhor. Mas o terceiro servo, ele pegou aquele talento e foi, enterrou, abriu um buraco no chão e ali escondeu o talento do seu senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que quando você guarda o dinheiro e você não negocia aquele dinheiro, você não trabalha com aquele dinheiro, o que vai acontecer? Aquele dinheiro vai perder o valor, a inflação vai comer aquele resultado, vai destruir aquele dinheiro, aquele dinheiro vai passar a não valer mais. E isso foi o que aconteceu com o dinheiro daquele terceiro servo, Ele recebeu o talento, mas não usou o talento que o Senhor confiou na mão dele, e aquele talento ficou desvalorizado, E a palavra de Deus nos diz que chegou o momento que o Senhor, que tinha confiado os talentos na mão dos seus servos, veio prestar conta com eles. E a palavra de Deus nos diz
que aquele primeiro servo, ele veio ter com seu senhor e trouxe os seus 5 talentos que tinha negociado, que tinha granjeado com o seu trabalho, e ali apresentou diante daquele senhor. E aquele senhor disse: bem está, servo bom e fiel, né? No pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor, né? E chegando também aquele servo que tinha recebido 2 talentos, também ele foi recebido com as mesmas palavras, né? Bem está, bom servo, justo e fiel, no pouco fosse fiel, entra no gozo do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando o terceiro servo, né? Ele já chegou de outra maneira, né? Sabia que o Senhor era duro, o Senhor granjeia aonde não puseste, o Senhor colhe aonde não semeaste, e com medo eu peguei o seu talento, né? E enterrei, né? E aqui está o que é seu, né? Sabemos que muitos das pessoas, eles se reagem desta forma, né? Levando para o lado espiritual, né? Quantos trabalham na obra do Senhor e granjeiam muitas almas para o reino do Senhor, né? Trabalha com aqueles talentos que o Senhor dá. Sabemos que Deus deu talento para estar na frente, né? Do grupo, dirigindo o grupo, né? Cantando os louvores para Deus, né? E temos que fazer isso com alegria. As irmãs que têm esse talento de louvar, de apresentar o louvor a Deus, devem fazer isso com alegria, né? Porque esse é o talento que o Senhor confiou nas suas mãos. Outros, ele tem o talento de evangelizar na obra do Senhor, né? Ganhar alma para o reino do Senhor, e também deve fazer isso com alegria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E outros é aquele que leva a preciosa semente, pregando nos altares, né? Ensinando o povo, né? A servir ao Senhor Jesus com diligência, né? E ensinando eles, né? O caminho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse também é um talento que o Senhor também nos entregou, e sabendo que naquele dia o Senhor vai requerer. Mas existe aqueles também que o Senhor entregou o talento para ele, mas simplesmente ele não faz nada para a obra do Senhor. Ele não trabalha, né, na obra do Senhor. Muitas das vezes ele é chamado para trabalhar, mas ele recusa em fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor Jesus, quando esse servo que recebeu um talento, que ele poderia ter trabalhado com aquele talento, ter granjado com aquele talento, não granjou, né? Ele chegou ainda se vitimizando diante do Senhor, dizendo que o Senhor era um homem duro, que granjava onde não tinha posto, e também colhia onde não tinha semeado, né? Essa foi a forma dele tratar o seu Senhor. Mas também ele foi tratado severamente e duramente diante do Senhor. Então, o que eu quero enfatizar à igreja do Senhor, que aquilo que você recebeu do Senhor, né? Se é louvar o Senhor, se é buscar o Senhor, se é adorar o Senhor, né? Faça isso de coração. Se você tem dom de evangelizar, de entregar folheto nas ruas, evangelizar aqueles que estão pela rua, pela sarjeta, faça isso com alegria, faça isso de coração, né? Para que naquele dia você venha apresentar-te ao Senhor aquele talento que você recebeu da mão do Senhor, para que você não tenha um argumento severo diante do Senhor, porque o Senhor, Ele não aceita, né, um argumento duro, né? Ele quer te recompensar naquele dia, assim como o Senhor recompensou
aquele que recebeu 5 talentos, né? Ele recompensou aquele que recebeu 2 talentos, ele tinha que recompensar também você que recebe um só talento, né? Muitas das vezes você acha que não é nada fazer para o Senhor, né? Vim aqui, né? Justificar, vim aqui, muitas das vezes atender, né? Recolher dízimos e ofertas, ficar aí na porta, né? Atendendo. Mas se esse é o talento que o Senhor confiou nas suas mãos, faça com alegria, né? Receba os irmãos, receba o visitante com alegria, né? Porque se esse é o talento que o Senhor confiou nas suas mãos, né? O Senhor vai requerer de você o dia que você for encontrar com Ele, o dia que Ele for prestar conta diante de você, você não vai ser, muitas das vezes, surpreendido de uma forma duramente, mas você vai ter recebido em paz diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o servo do Senhor, esses homens que recebeu esses talentos, todos eles eram servos daquele Senhor, né? E nós aqui, todos nós também somos servos do Senhor. Sabemos que eu sou servo do Senhor, eu aqui estou para servir os irmãos, mas você também está para servir aqueles que hão de chegar, né? Para poder estar sentado aí juntamente com vocês. Vocês também receberam do Senhor os seus devidos talentos. Eu não sei quais são os talentos que você recebeu, né? Mas você bem sabe o talento que você recebeu. Aquele que não sabe deve buscar da parte do Senhor, né? Buscar conhecer, perguntar para o Espírito Santo qual é o talento que você deve desenvolver na casa do Senhor, para que você naquele dia venha prestar conta diante do Senhor e possa ser recebido com boas palavras diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que aquele servo, né, que recebeu 5 talentos, quanto aquele que recebeu 2 talentos, ele recebeu da parte do Senhor. Bom está, servo bom e fiel, né? No pouco fosse fiel, e sobre muito te colocarei. O meu desejo da parte de Deus é que o Senhor venha dizer isso para você naquele dia, chamar você de bom servo e fiel, e mandar que você entre para o gozo do teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sabemos que o Senhor é maravilhoso, né? Graças a Deus, né? Sabemos que muitos pensam em si mesmo, né? Dessa história, né? Dos talentos que o Senhor confiou àquele servo, né? Muitos falam, mas aquele servo, ele só recebeu 1 talento. Mas, se nós for analisar o valor daqueles talentos que ele recebeu em dinheiro, era 6 mil denários, né? E um denário naquela época era um dia de trabalho, né? De um servidor de trabalho, assim como um servente de pedreiro em nossos dias. Naquela época, né? Eu posso dizer assim, que um servente de pedreiro ganhava aproximadamente 1 denário naquela época. Agora, analisando, né, em nossos dias, né, aquele 6 mil denários seria 6 mil dias de trabalho. Então, não seria pouco dinheiro, né? Daria muito para esse servo ter trabalhado com aquele dinheiro e ter granjeado outro, né? Outro talento para o seu Senhor. Mas não, ele não agiu dessa forma. Ele foi e enterrou o talento do seu Senhor, né? Que conosco, em nossos dias, que nós não venhamos fazer dessa forma, enterrar o talento que o Senhor confiou em nossas mãos, mas que nós venhamos trabalhar e granjar para o nosso Senhor o talento que Ele confiou em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós venha ser recebidos em paz diante da sua presença quando nós encontrar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim
Eu agradeço a oportunidade. Eu estou com bastante dificuldade para falar, porque a voz minha ainda está recuperando, né? De uma gripe que eu passei, né? Eu estou recuperando ainda, né? Mas eu agradeço a oportunidade, né? E que os irmãos venham guardar essa palavra no seu coração, né? Aqueles que ainda estão caminhando, né? Para procurar, muitas das vezes, descobrir aquilo que o Senhor tem para si. Muitas das vezes você ainda quer saber, né? Por intermédio do Espírito Santo, né? Aquilo que você vai, né? Poder desenvolver na casa do Senhor, desenvolver na obra do Senhor, né? Que você venha, né? Granjar para o Senhor, venha descobrir quanto mais rápido possível, né? O talento que o Senhor confiou nas suas mãos, para que você começar a trabalhar na obra do Senhor, né? Para que um dia você possa, né? Estar aí ativo na obra do Senhor, ganhando muitas almas para o reino do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ganha alma para o reino do Senhor, sábio é. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé. Amanhã tem um culto de adoração, de gratidão ao Senhor pela campanha, final de campanha às 15 horas. Então, aqueles que podem vir, venham, para que a gente está fazendo, para a gente fazer um propósito de oração, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Senhor, é o culto da família, pela família, Jesus. Abençoa todas as famílias da terra. Senhor, supre todas as necessidades. Cuida, Senhor, cela dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Senhor, cuida, Senhor, dos pais, das mães. Senhor, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão enfermos. Jesus, tem misericórdia. Cuida da nossa nação, Senhor. Toma frente, toma direção em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Nos dá força e graça para a glória do teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os avisos já foram dados, né? Nós vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso Naquele que me fortalece. superando Deus. Quem me impedirá? Graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça, o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. Eu creio que Ele não vai faltar em nossa vida, né? Olha, do lugar que nós estamos, nós vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Seja abençoado por Deus. Dó que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra